você também tem total liberdade. Seja bem-vindo, você que está entrando, você que está nos acompanhando. Hoje nós iremos tratar um assunto bastante polêmico, um assunto bastante delicado, que é acerca do cessacionismo. Alguns de vocês conhecem, outros nem tanto, mas hoje nós vamos procurar esclarecer mais sobre esse assunto e no desenrolar desse programa eu creio que vai facilitar o seu entendimento sobre essa questão. E para nós falarmos e abordarmos esse assunto, temos um convidado hoje aqui muito especial, na qual nós temos a honra de recebê-lo aqui nesta tarde, que é o pastor Rafael Freitas. Isso mesmo? Acertei, pastor? Amém. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer, uma honra tê-lo conosco aqui. E fique à vontade para se apresentar para nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Amém. Glória a Deus, cumprimento todos aí com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Já tenho acompanhado aí o trabalho, é um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, sobre assuntos que são importantes, que às vezes não são tratados com muita frequência, né? Mas que são fundamentais para a defesa da nossa fé, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço ao convite a todos vocês. Acredito que vai ser uma conversa produtiva e todos os ouvintes e nós também, né, seremos aí alcançados por este conhecimento e Deus nos ajudará. Maravilha. O senhor é do Ministério do Belém, isso mesmo, né? Sorocaba. Isso, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, campo de Sorocaba, né? Pastor Osmar José da Silva, vice-presidente Osmar Goulart, e congrego no bairro Vanelville 5, juntamente com o pastor Josias. Maravilha, benção de Deus. Também o senhor está com a sua esposa, né? Sim, Tá aqui tô com a minha costela ali. Sem ela eu ando meio torto, aí ela anda comigo. Maravilha. Laís, a cantora aí. Olha só, Deus abençoe. E também nos ajudando ali no bastidor, na técnica de hoje, pastor Gustavo, que sempre tem nos auxiliado, nos ajudado aí, Deus abençoe, que na verdade é o âncora, né, desse projeto, desse trabalho, e hoje está nos auxiliando aí, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, partindo então das apresentações, vamos entrar no fight, nessa questão aí um pouco polêmica. Primeiro, pastor Rafael, para quem não sabe, para quem não conhece, o que é o cessacionismo? Esse nome que muitas vezes as pessoas até ouviram, mas fica pensando, o que será? É remédio? É o que é de comer? O que é cessacionismo? Amém. Eu costumo dizer que é difícil você chamar o cessacionismo de doutrina. Por que eu digo isso? Cessacionismo é um pensamento, né, de um grupo religioso de que a atualidade dos dons ela não é verdadeira. Então, os dons que nós, pentecostais, das Assembleias de Deus e outras igrejas, que nós vivenciamos todos os dias, profecias, línguas, curas, tantos testemunhos que nós temos no nosso ministério, de pessoas de longe, a gente consegue ter o convívio que é fato, é real. O cessacionismo dizem que não, que na verdade esses dons, eles cumpriram o propósito ali até na era apostólica, até ali o início da igreja, e depois eles cessaram. Então eles cessam os dons, por isso o cessacionismo. Então a atualidade dos dons, como nós vivemos, para eles seria, no caso, uma mentira, não seriam verdadeiros esses dons que nós vemos hoje. Porém, eu costumo dizer que é difícil chamar de doutrina isso, porque existe ausência de texto. Esse é o maior problema que eu acho, e até não consigo entender como que o cessacionista ele consegue doutrinar e manter alguém nesse pensamento, uma vez que existe a ausência de texto. Então eu costumo até brincar de maneira respeitosa aos nossos irmãos cessacionistas, de que eles deliram no pensamento cessacionista porque não há texto. Então assim, se você perguntar qual texto, me apresente um texto que fale, ó, os dons iriam até tal época e depois não tem texto. Sim. Então é um pensamento, porém eu acho difícil chamar de doutrina porque não há textos bíblicos para se defender essa ideia cessacionista.
Eles, na verdade, fazem até algumas inferências, né? Não de fato que existe uma passagem, um texto ali de maneira clara que defende essa ideia, mas eles usam alguns textos outros ali como inferência. Na verdade, não é base suficiente para defender como o senhor disse. E essa ideia do cessacionismo, a gente vê que ela vem muito da influência calvinista, né? Sim. Mas o senhor acha que essa ideia ela tem invadido, entrado em outras áreas também, fora o calvinismo? No caso, nós pentecostais? Não, eu não sei. Eu particularmente, assim, pela vivência que eu tenho, e eu nunca conheci alguém do nosso meio com este posicionamento. Já o calvinismo, eu já conheço pessoas que às vezes congregam com a gente e têm um pensamento mais voltado à ideia calvinista na questão da soteriologia. Uhum. Mas não na atualidade dos dons, eu já desconheço uma pessoa no nosso meio que se posicione dessa forma. Então eu acredito que talvez não. Eu acredito que fica mais restrito a essas pessoas. Eu falo pela minha experiência. Pode ser que as pessoas conheçam outras que questionem a atualidade dos dons. Mas, como eu disse, pela ausência de texto, precisa ser alguém muito doutrinado, muito fechado mesmo. Eu acho difícil chegar num pentecostal hoje e dizer para ele assim, o dom de línguas, dom de cura não existe. Uhum. Porque o cara convive com isso. A gente é Tem presente no contato, nosso né? dia, a gente Sim. tem contato. Mas eu entendo que é um tema importante, por isso que eu parabenizo vocês. É um tema importante que, se não oferece risco hoje, provavelmente oferecerá. Por quê? Porque a gente percebe que há um distanciamento dos estudos teológicos nas pessoas hoje. Então é dificilmente você encontra alguém que é apaixonado por livros, que busca o conhecimento teológico. Então as pessoas elas ficam mais superficial. Então é por isso que é muito importante a gente já ir trabalhando, já ir vacinando as pessoas acerca desses temas importantes. E uma das questões que levam muitos hoje a defender essa ideia que os dons cessaram é acerca principalmente de como eram usados os dons. Primeiro, o dom de cura. Eu ouvi uma certa vez um certo sensacionista dizer que o dom de cura, quando alguém, por exemplo, os apóstolos oravam por alguém ser curado, era instantâneo, ou seja, a cura era imediato. Aí ele disse que hoje, essa questão da cura, você ora hoje, mas a pessoa não é curada. Depende muito da fé da pessoa. Por essa Sim, questão, ele acredita e defende que o dom de cura já não está mais em vigência hoje, por sim. essa questão, porque na Bíblia, quando você vê alguém orando por cura, é imediato. É como que a gente defende essa ideia que realmente o dom de cura é válido para os nossos dias de hoje? Entendi. Tipo, meio que a qualidade do dom, talvez eles dizem que ela diminuiu. Tipo, lá, quando os apóstolos oravam, tipo, a qualidade do dom era máxima. Sim, Orou, era curado. Hoje, já não, né, não, na visão dele, já não é mais desse jeito. É, eu acho que, cara, tem alguns excessos que eu acho que é importante trabalhar também, que dentro do pensamento pentecostal, dos pentecostalistas, existem alguns problemas também. Tipo, nós somos pentecostais, acreditamos na atualidade dos dons, então continuistas, né? Só que a gente também entende que existem alguns problemas no nosso meio que precisariam ser consertados, trabalhado, né? Sim. trabalhados. Então, quando o sensacionista ele olham para esse tipo de meio que de espetáculo que é feito hoje no meio neopentecostal e às vezes até pentecostal mesmo, então acaba dando força para eles. Sim. Porque, tipo, o dom de cura, por exemplo, a Bíblia até não fala nem no singular, o dom de cura. Quando chega ali, Paulo vai trabalhar ali aos Coríntios, capítulo 13, vai falar os dons de cura, vai até trabalhar no plural quando chega Uhum. no específico da cura. Então, eu acredito que esses excessos acabam dando força para eles. E acaba até virando chacota,
E, ah lá, tá vendo? Orou, não curou. Ah lá, agora há uma diminuição dos dons. Antigamente era cego de nascença enxergando, era coxo de nascença que andava. Hoje em dia é dor de cabeça, tem o de pirona. Hoje em dia é caroço, é dor Sim. na costa. Então, existe alguns problemas também dentro do pentecostalismo que precisariam ser acertados e a gente consegue entender isso. Mas esses excessos, né, esses erros que precisariam ser pontuados e consertados, não excluem a atualidade dos dons. Isso é muito bem, é muito importante, né? Não é que uma pessoa ela excede, às vezes ela até recebeu esse dom, mas ela usa ele de maneira não bíblica. Exacerbada, né? Isso, uma maneira que não glorifica Cristo, né? Que glorifica talvez ele próprio, o ministério dele. Então, por existir os excessos, isso não faz com que os dons deixem de existir. Então, existem esses problemas, precisam ser consertados, mas eles não tiram a existência atual, né, e continuidade dos dons na igreja hoje. O senhor tocou numa questão muito interessante que é acerca do neopentecostalismo. Sim, Da minha concepção, eu acho que nós pentecostais clássicos, nós temos uma certa parcela de culpa. Porque, querendo ou não, eles saíram do nosso meio. Então, eu creio que alguma parte ali da história nós perdemos o controle e acabamos dando brecha para que acontecesse e que virasse o que virou hoje. Pois bem, o senhor disse acerca da igreja de Corinto, saber que era a igreja que praticamente tinha todos os dons. sim, Mas o dom que tinha mais vigor ali era o dom de línguas, né? sim. Tanto é que havia uma certa preocupação de Paulo com essa igreja, porque eles julgavam uma pessoa sendo vamos usar esse termo, um super crente, ou de fato alguém cheio do poder, cheio do Espírito Santo, na quantidade de línguas que ele falava, ou se falasse em línguas, né? Sim. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente vê que tem um paralelo com a igreja de Corinto e hoje, acerca dos neopentecostais. Porque hoje o dom, porque nós sabemos que os dons, na verdade, são ferramentas para a igreja, aprimoramento da igreja, para a evangelização, a pregação do evangelho, Exato. ensinamento para os cuidados da viúva, dos órfãos, etc. E hoje, o senhor acredita que os dons teve essa inversão de valor, que o dom, na verdade, hoje é para me promover e para mostrar que eu sou superior a outro? Sim, existe. Infelizmente, o pentecostalismo ele acabou enfraquecendo e é exatamente por isso que a gente valoriza muito o trabalho como esse de vocês. A falta de conhecimento, de manutenção do conhecimento, porque você oferece o conhecimento hoje, aí você precisa existir uma manutenção. Então você precisa estar sempre conversando sobre o assunto, fazendo manutenção, e a igreja vai ganhando novos membros, com novos pensamentos, aí você vai reprisando o que já foi ensinado e vai fazendo essa manutenção mesmo na igreja, Uhum. como vocês estão muito bem. Os dons espirituais é dado pelo Espírito Santo com este propósito, de que a igreja, corpo de Cristo, ela cresça, ela se fortaleça, né? Ela tenha essa manutenção, ela amadureça. Então, e para que a mensagem do evangelho pregada, ela ganhe autenticidade, ela ganhe o coração das pessoas como verdade. Então, o dom, ele tem esse propósito, né? De ajudar a palavra de Deus ela ser expandida e vista como verdade. Porque o dom ele acaba sendo um sinal que testifica a mensagem que é pregada pela igreja. Então, os pentecostais, nós pentecostais, talvez perdemos o ponto em algum momento. Então, hoje o que você vê são pessoas que têm os dons, que até têm dom, mas não usa o dom para glorificação, para manutenção da igreja, para testificação e aprovação ali da palavra de Deus, para que ajude o incrédulo, para que, né, alcance pessoas. Então, hoje o dom é usado exatamente para isso. A pessoa ela se promover. Não, porque eu tenho dom, eu tenho isso e aquilo. Por exemplo, eu conheci um pastor, na verdade ele é amigo meu. Uhum. Não preciso citar nomes, mas ele dizia, quando eu o conheci,
não, eu tenho os 9 dons. Eu tenho os 9. No começo, que eu era novo convertido, eu falava, nossa, né, tem os 9 dons. Poderoso. O cara é o cara, né, velho? Só que depois eu comecei a estudar a Bíblia, cara, Sim, e eu comecei a perceber que se Deus ele quiser fazer, ele faz. exato. Tá? A gente não tá limitando Deus. Deus ele faz o que ele quiser, ele é soberano. Mas quando a gente começa a ler sobre o corpo de Cristo, sobre como o dom ele é dado, para que ele é dado, você percebe que fica difícil um indivíduo sozinho portar os 9 dons. Tipo, é quase que eu nunca vi. Sim, Entendeu? sim. Tipo, então assim, a igreja é um corpo, são muitos membros. Cada membro tem sua função. Como diz Coríntios capítulo 13, o Espírito reparte para cada um como ele acha que vai ser útil. Então, se há uma repartição, por que o Espírito chegou no camarada e falou, não, você vai ter tudo? Então, assim, é complicado, entendeu? Então, aí o neopentecostalismo e até o pentecostalismo olha o camarada e fala, meu Deus, o cara é demais, vamos chamar ele aqui, vamos trazer porque ele fala em línguas, profetiza, interpreta, cura, ele faz tudo. É o raio-x de Deus. Você entendeu? Então, assim, Sim. existe essa curva que a gente acaba perdendo o ponto. A seriedade do dom, né? E até essa questão que o senhor tocou muito bem, acerca do dom de línguas, né? Até muitos dizem que esse dom cessou, que esse dom, na verdade, foi usado ali só para propagação do evangelho, que muitos têm uma interpretação de Atos 2, quando eles começaram a falar em novas línguas, dizendo que são diálogos, né? Línguas estrangeiras, dialetos falando em outras línguas. Sim. Aí tal, nós defendemos que realmente línguas estranhas no termo no glossolalia, né? Sim. Realmente língua desconhecida. Como que nós pentecostais podemos rebater essa ideia, na qual eles nos veem falando esse tipo de línguas e nos julgam dizendo que isso na verdade não existe, essa coisa de falar línguas não existe. Como nós defendemos essa ideia? Interessante. Eles que, no caso, sensacionistas, né, que vão dizer que eles não creem na atualidade do dons de línguas, por exemplo, como a gente está pontuando aqui, eles só têm o texto de Atos, na verdade. E o texto de Atos não os ajuda. É a questão que, como você pontuou no começo, são algumas inferências, são algumas falta de exegese sincera mesmo. Então eles acabam indo para o texto com uma visão já pré-concebida. Esse é o maior problema. Então eles já vão para o texto com uma ideia na cabeça. Então isso não é exegese. A exegese é você deixar que o texto fale. Né? Não você propor ao texto aquilo que você quer que o texto fale. Então eles usam, por exemplo, Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, todos nós conhecemos, para dizer que as línguas faladas ali eram dialectos, né, e não o termo como você usou, glossolalia ou glossolalia, né, aí como queiram. Para dizer que eram dialetos, porque tinham os estrangeiros e cada um ouvia e tal. Só que se a gente analisar o texto mesmo de Atos 2, pegar o original, a gente vai perceber que no início do texto vai usar o verbo hebraico, grego para glossolalia, que é uma língua que vem do céu. O próprio texto diz que veio do alto, veio do Espírito, o Espírito os encheu e os capacitou para falar. Ou seja, é uma língua que não é da terra, é uma língua que é do céu. Sim. O Espírito trouxe essa nova língua e os encheu para que eles falassem. Já quando eles ouvem, já entra um termo no grego que já é o dialectos, já é um outro termo. Então, a maioria dos pentecostais vão divergir também e não tem nenhum problema com isso. Mas a maioria vão entender que existe ali, talvez, é possível que exista ali um milagre duplo. O milagre deles ser cheios e conseguirem falar nessa língua que não é terrena, essa língua é do céu, como está no texto, muito claro. E o milagre deles ouvirem na sua própria língua. Porque ali há uma multidão falando em línguas alto
e cada um conseguia ouvir na sua própria língua. Então você imagine, uma multidão de pessoas ao mesmo tempo falando em línguas. A gente que é pentecostal, a gente sabe mais ou menos como que é isso. E eles, ao longe, conseguirem ouvir cada um no seu idioma nitidamente a pregação do evangelho. Mesmo que fossem dialectos, a gente teria um problema. Como é que uma multidão gritando, por exemplo, cada um, eu grito em grego, o outro grita em russo, o outro grita em japonês, todos juntos ao mesmo tempo, quem está longe não vai conseguir entender nitidamente a mensagem. Vai ouvir um barulho, um som, vai perceber, mas ouvir nitidamente não vai, não dá. Não tem como. Então é complicado. Então alguns pentecostais de muito respeito vai dizer que houve um duplo milagre. O milagre deles falarem em línguas estranhas do céu e o Espírito fez com que os outros entendessem cada um na sua própria língua com o propósito evangelístico, né? De inaugurar a igreja mesmo, evangelizando muitas nações. Eu particularmente comungo dessa ideia, desse duplo milagre, né? E outra questão também, eu vi um certo pastor dizendo acerca, em defesa do falar em línguas, foi na continuidade do capítulo 2 ali, aqueles que estavam passando na frente, né, dizem, ó, veja, estão cheios de mostos, vocês estão embriagados. E eu achei interessante e curioso a exposição dele, onde ele diz o seguinte, que o fato de eles acharem que eles estavam bêbados, vinham no modo de falar. Porque quando a pessoa está muito embriagada, ela fala tudo enrolado, você não consegue entender. Eu achei interessante e curioso, porém faz um pouco de sentido, pois quando eles entendem que eles estão cheios de mostos, embriagados, vem pelo falar, a maneira que eles estão falando, uma maneira diferente, uma maneira desconhecida. O senhor acha que essa ideia pode ser levantada ou não? Sim, eu acredito que pode haver esse tipo de pensamento, porque é uma língua nova, uma língua que como a gente está dizendo aqui, o próprio texto diz, em Atos capítulo 2, é só iniciar ali, versículo 1, 2 e 3, já vai conseguir entender de forma muito clara. É uma língua trazida pelo Espírito, uma língua celestial, é do céu essa língua, não é da terra. Então, assim, é totalmente desconhecida de todos, inclusive daqueles que falam. Então, perceba que dá para você olhar isso pela primeira vez e falar, o que está acontecendo, né? Estão falando umas línguas ali, nunca ninguém ouviu, nem aquele que, o próprio falante da língua, ele não entende, ele não sabe, de fato um dom do Espírito Santo. Então eu acredito que é possível e também possa ser que seja possível uma questão meio que de querer descredibilizar o dom e atribuir isso a uma embriaguez, de forma meio que tentando caçoar, meio que chacota e tentar diminuir toda aquela ação que o Espírito estava fazendo ali, né, inaugurando a igreja. Então, assim, é um momento histórico mais importante da história, da nossa história, né, que é ali o dia de Pentecostes. Então, eu acredito, é interessante o ponto de vista, eu particularmente acredito que é muito bom esse tipo de pensamento, mas pode ser que também eles tentaram meio que, sei lá, às vezes por influência até do mal, talvez, não sei, não está no texto, tá? Mas tentar diminuir mesmo aquela ação que o Espírito estava trazendo nova ali naquele momento. Mas é interessante, é uma língua nova, aquele que fala também não entende. Então, o impacto causado para os ímpios, né, de olhar até hoje. Então, existem pessoas hoje que às vezes nos visitam pela primeira vez, ficam espantados. Ou num culto ar livre, começa a ver os crentes lá e no manto, né, como que as pessoas gostam de dizer, falando em línguas ali, aquele tal, a igreja, né, é gostoso, a gente gosta disso. Eles ficam tipo meio que, o que tá acontecendo ali, né? Então é um espanto mesmo para aquele que que tá de fora desse movimento, né? E é interessante acerca dos dons, assim, a gente vê no livro de Atos, por exemplo, que realmente é o ato dos dons, Espírito Santo pode ser chamado assim. A gente vê que os discípulos eles começam a agir, a pregar, por exemplo, até no próprio capítulo 2, versículo 14, Pedro, cheio do Espírito Santo, já começa a pregar. Ele já começa ali a pregar e quase 5.000 almas, né, 3.000 almas se rendem a Cristo e tal.
É interessante que você vê em todo o livro de Atos que eles, por influência do Espírito, eles estão pregando, estão evangelizando. A gente vê alguns sinais, algumas evidências. E como nós podemos hoje defender, com base bíblica, acerca da continuidade dos dons? Como nós podemos defender essa ideia? Sim, muito bom. Como a gente disse, existe uma ausência de texto para os cessacionistas, mas isso não acontece conosco, graças a Deus, né? A gente tem aí uma quantidade de texto muito grande. Então, como você citou no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, existem ali 3 grandes derramamentos ali, né, do Espírito Santo, que é Atos capítulo 2, depois Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, também todos são cheios e falam em línguas, depois Atos capítulo 19, quando Paulo ele encontra ali algumas pessoas, um grupo de discípulos ali em Éfeso, que eram batizados somente no batismo de João. E eles são cheios e falam em línguas estranhas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, 38 e 39, é muito claro ali que Pedro está pregando, né? Está pregando cheio do Espírito, e o texto diz, esta promessa, que ser cheio do Espírito, está lendo, 38 e 39, não diz respeito somente a vós, mas aos vossos filhos. Ou seja, não é só para vocês, mas também para a próxima geração. Sim. Aí ele vai e estica mais um pouco. Mas não só para os vossos filhos, mas para todos, de todas as nações. Ele vai dizer, e a todos quantos Deus chamar. Aí a pergunta que a gente poderia fazer para um cessacionista, Deus ainda chama pessoas? Atualmente, Deus parou de chamar pessoas? Eles vão dizer que não. Aí a gente vai dizer, então, o que eu faço com o texto de Atos? Porque lá é muito claro, está prometido que o ser cheio do Espírito, falar em línguas, está prometido para eles, para os filhos, para os de outras nações e para todos quantos Deus chamar. Então, se eu cesso o dom, eu preciso cessar o chamamento. Eu preciso dizer que Deus não chama mais ninguém. Porque o texto está dizendo, se Deus chama, a promessa é para ele. Se Deus chamar alguém hoje, diante do texto de Atos 2, 38, 39, a promessa é para ele. Está escrito lá. É para quem Deus ainda chamar. Todos quantos, está escrito, Deus chamar. Então o problema da ausência de texto que tem para eles, não tem para nós. Só que aí, como eu disse, é o problema deles irem para o texto, como você disse, com algumas inferências, pegam alguns pontos da Bíblia, né, isolados, e tentam construir uma doutrina, mas não há texto. Por isso que eu não consigo entender como doutrina, porque há uma ausência muito grande de texto. Por exemplo, tem outro texto aqui, por exemplo, que é Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, Paulo vai aconselhar a buscar os dons. Isso. Você entende? No capítulo 14, verso 1 também, Paulo vai dizer, buscai os dons. Aí eu digo, se os dons cessaram, por que é que a Bíblia nos manda buscar? Exatamente. Como que eu vou buscar uma coisa que acabou, que está extinta, né? Você entendeu? E tem outros, inúmeros textos que a gente consegue, de uma maneira muito tranquila. E assim, não precisa ser pentecostal. Não precisa ser da nossa linha teológica. Sim. É só abrir o texto e ler, entendeu? Mas qualquer leitor sincero da Bíblia, ele consegue entender, ainda que não seja, como o senhor disse, não seja nossa vertente, mas se ele faça uma leitura sincera, ele tem que admitir que, de fato, não tem como você defender o cessacionismo. Porque para você defender uma doutrina, você tem que ter de 2 a 3, até mesmo 5 versículos, né? Para você defender uma doutrina. Sim, versículos apoiados com a hermenêutica, isso, né? Com o contexto. E aí que tá a questão, você não tem um. Você não tem um. Exatamente. Entendeu? Então, assim, como você disse, não tem um. Não tem Se um. você sentar com um cessacionista e falar, tá, legal, eles vão trazer uma ideia muito legal. Uma imposição deles, né? Tipo, não, cessaram,
porque os dons tinham os seus princípios, os seus propósitos, que era edificar a igreja, que era lançar o fundamento, porque a doutrina estava sendo lançada. Aí, por isso que eles vão dizer que lá, quando se encerra o cânon, né, que se fecha as escrituras e diz, não, está fechado, este é o livro sagrado, nada mais será acrescentado nem tirado, está fechado, cessou ali. Aí, só que você fala, tá, mas autoridade de quem? Vocês cessam os dons sem texto. Entendeu? Não tem texto, entendeu? Tipo, então é uma doutrina... Aí você dá aquela questão que o próprio Deus diz, não instigar o poder do Espírito Santo, ou agir do Espírito. Sim. Porque todo dom é concebido através do Espírito, é dons do Espírito. Sim. Então, quando eu venho com essa imposição, fechou o cano, fechou os dons, eu estou extinguindo a manifestação, o operário, o agir do Espírito Santo. Então, meio que eu estou pecando contra o Espírito. É perigoso, é um caminho perigoso que eles trilham, né? E até em outras doutrinas também eles são bem ruins, né? Não só na doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, mas eles pecam em muitas coisas, até na soteriologia. Sim. Então eles trilham um caminho, uma linha muito, muito complicada. Então, por exemplo, a questão dos dons, que é o que estamos tratando aqui, é você tomar a agenda de Deus, entendeu? Você dizer ao Espírito, o Jesus disse que iria subir e iria enviar o Senhor para atuar aqui até que ele venha. Sim. Só que é o seguinte, o Senhor vai atuar no meio da igreja, mas o Senhor não vai fazer o que o Senhor quiser, não. Entendeu? Tipo, os dons não é tudo. Porque o sensacionista, o que eles são, é espetacular conversar com o sensacionista, por isso que eu, de forma respeitosa, digo que ele, na ausência do texto, eles deliram. Por quê? Porque vocês conversam com os camaradas e você fala, tá, legal, os dons cessaram. Todos. Eles dizem não. Não. Você entendeu? Exato. Então você fala, camarada, não tem base para dizer que cessou. E pior ainda, eles dizem que alguns cessaram e outros não. E essa questão é interessante. Em 1 Coríntios 12, você tem aquela lista de dons, em que muitos têm aquela briga se é 9, se é 12 dons, aí não quero entrar no mérito. Sim. Aí você vê em Colossenses, salvo engano, 4, versículo 12, que existem ali dons ministeriais. Uns foi dado ao dom de apóstolo, evangelistas e a mestres. Aí que tá a questão. Como eles vão defender realmente que cessaram os dons, se hoje o ato de você ensinar, pregar, é um dom de mestre. Então, de alguma maneira ou outra, o dom continua. Sim. Eles meio que... É difícil entender, né? Como eu disse, eles não têm uma ideia que ela é nutrida pelo texto. Sim. Então, eles têm uma ideia concebida da denominação. Isso, boa. Deles. Boa. Entendeu? Então, tipo, é o grupo deles. Você entrou naquele grupo, você vai defender aquilo ali que eles defendem. Sim. Então, assim, eles partem mais para livros... Exato. Dos seus escritores, dos seus gurus, né? Que a gente tem muito respeito, mas eles trabalham mais com a ideia dos seus professores, dos livros deles, do que com o livro sagrado. Sim. Então, assim, não. Eles dizem que os que cessam são os dons que eles chamam de extraordinários, ou os dons de sinais. Os carismas, né? Aí eles vão dizer que não, que cessou foi o dom de apóstolo, o dom de cura, profecia... E o dom de falar em línguas. Esses cessaram. Aí, como você pontuou muito bem. Não, os mestres, os pastores... Aí eles vão colocar dom de misericórdia, Sim. O dom do amor, o dom de isso e daquilo, o dom de serviços. Eles vão dizer que é atual. Na verdade, o que eu vejo acerca dele? Eles fizeram como a Igreja Católica fez. Selecionar os livros da Bíblia. Eles fizeram a mesma coisa, vão selecionar os dons que mais cabem para o nosso entretenimento. Sim. É mais mera conveniência, né? Sim. E como você disse, a questão da sua denominação é semelhante à adventista. E, por exemplo, todas as suas teses, os seus pensamentos, eles têm mais base em Ellen White, né? A maior profetisa que eles defendem. Que todo dom de profecia estava sobre ela. Sim. Eles acreditam que ela foi a última profeta, né? Profetisa. Sim. E aí você vê essa questão, porque muitos dos sensacionistas têm essa linhagem calvinista. Não é regra, mas a maioria. Sim. E eles defendem debaixo das estatutas em Calvino, né? Que são 5 livros, seus estatutos.
Mas interessante que você vê uma das fases da fala de João Calvino, até anotei, ele diz o seguinte, que Paulo chama profetas não a quaisquer intérpretes da vontade divina, mas aos que recebiam alguma revelação particular. E hoje não são tão vistos. Aí que está a questão. Eles mesmos interpretam de uma maneira errônea o seu, como o senhor disse, seu próprio guru, Calvino. Sim. Que Calvino não está dizendo que hoje não existe. Ele está dizendo que hoje não são tão vistos. Ele não está afirmando que não existem mais profetas ou dono de profecia. Talvez uma diminuição. Isso, ele disse, ó, diminuiu, mas não extinguiu. Sim. Mas na verdade é complicado trabalhar com eles, né? Até nas outras questões também. Então, você apresenta, até como você citou bem, as institutas, você apresenta ali parágrafos, fala do próprio Calvino, Sim. e entre eles discordam do próprio Calvino. Sim. Eles discordam entre si e discordam do fundador do pensamento. Colocam até palavras na boca de Você Calvino. entendeu? Dizem o que ele não diz, não concordam com o que ele diz e às vezes não concordam entre eles. Sim. Aí forma um grupo calvinista de 4 pontos, o outro de 5. Aí um grupo acredita nisso, o outro grupo Sim. nem tanto. Aí você fala, tá, a hora que vocês se organizarem entre vocês e, né, Entendeu? se concordarem entre si, aí vocês venham discutir com nós. Porque vocês têm problemas internos para tratar primeiro. Isso que é interessante, porque, por exemplo, eles falam, primeiro da Armínio, diz que é um pensamento novo, né? Segundo, acerca dos dons, o pentecostalismo, também é um movimento novo. Mas como o senhor bem apresentou, nós, partindo do que tange ao pentecostalismo, nós não temos divergência ou problemas. Temos algumas questões ali ou outra, mas a gente é concentrado nisso. Sim. A gente é bem arrumado. Sim. E acerca da nossa linha arminiana, também a gente não tem problema nenhum. Agora, eles se dizem ser mais antigos, né? Ser mais antigos, porém eles têm problemas tanto da parte soteriológica, a parte dos dons. Então, eles mesmos não se resolvem entre si. Não se resolvem entre si. Então, esse eu acho o maior problema entre eles, né? Eles não sabem, de maneira mais clara, defender o que acreditam, né? Não tem muita respaldo. Eles tentam... Tanto é que quando você conversa com eles, ficam fugindo, né? Tudo termina na boa e velha fala. É mistério. Sim. Então, eu acredito que é exatamente por isso, eu insisto, que há meio que um delírio entre eles. Porque se a Bíblia fosse clara como ela é para nós, para eles, não haveria isso. Sim. Então, você percebe que quando há ausência de texto, abre precedente para o que eles fazem. Sim. Não concordarem entre si. Porque para nós, tá escrito. Tá, a hermenêutica, a exegese, tá tudo certinho? Tá. Não tem o que fazer, tá escrito. Nós concordamos. Agora eles não, eles vêm com um pensamento preconcebido, aí eles vão buscar nas escrituras respaldo para defender aquilo que eles já acreditam. Então não é que eles creem a partir das escrituras, eles buscam nela argumento para defender um pensamento que eles já têm. Então, quando acontece isso, a ausência de texto vai exatamente os levar para este caminho. Não concordar entre si, em um ponto eles estão juntos, no outro ponto eles largam da mão. Então, aí você consegue perceber nitidamente que há ausência de texto. E na ausência de texto, acontece muito isso. Eles não conseguem firmar, arrumar a casa, caminhar todo mundo junto, falando a mesma língua. Por quê? Exatamente por isso. Não tem texto bíblico. Não. Eles, na verdade, eles querem impor a verdade deles sobre a Bíblia, né? Eu acho que vem mais na parte de eles não quererem aceitar. Eu acho que vem mais dessa questão deles não querer realmente reconhecer, não, realmente eles estão certos. Por mais essa briga de denominação, de doutrina, questão dogmática, né? Sim, exato. É porque também eles têm muitos anos aí, e algumas igrejas, então eles têm muitos membros, né? Então eu entendo que deve ser difícil para eles, né? Você conversar, por exemplo, com pentecostais e você perceber que você não tem texto. Porque eles, intelectualmente, eles não são nécios. Sim. Eles entendem, eles são estudiosos, né? Ainda que, como a gente está pontuando aqui, tentando forçar o texto a dizer o que o texto não diz, eles estudam. Então, eles têm a consciência de que eles não têm texto.
E quando eles vão conversar com a gente, fica difícil fugir. Aí você pega um texto como de Atos, prometendo que o dom é para todos quanto Deus chamar. Aí você pega Paulo, dizendo que nós devemos buscar os dons. Aí você pega o apóstolo Paulo mesmo dizendo que a igreja deveria buscar, que aquele que fala em línguas, ele não fala aos homens, já excluindo o dialecto. Sim, exato. Não fala aos homens, não é um idioma. Existe também, mas não só. Então Paulo diz, não é aos homens, mas eles falam a Deus. Ninguém entende, só Deus entende. E ele edifica a si próprio. Como que você foge de um texto desse? Porque se você vai pela linha de que é dialecto, ele precisa ser aos homens e ele precisa ter o objetivo de edificar o terceiro, edificar o próximo. Sim. Mas lá diz que não falam aos homens e edifica a si. Então, você apresenta um texto desse, então eu acho que deve ser difícil para eles. Então, como que eles vão chegar também diante da congregação e falar, ó, a gente está errado e os pentecostais têm razão, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, nessa ausência de texto, eles seguem aí falando e se divergindo entre eles e vão indo aí até onde der, né? Até deixar uma pergunta aqui, o Gisel Fernando, nosso amigo pregador também, ele diz o seguinte: falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo ou uma das? Boa pergunta. Principalmente nós, assembleianos, né? E isso até mesmo está na nossa defesa de fé, né? A gente realmente acredita que alguém, quando ela é batizada com o Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo, a maior evidência é o falar em línguas. Sim. Assim, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acredito o seguinte, que há batismo no e com, né? O batismo não é quando você realmente se converte, você se arrepende, porque um dos propósitos do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do juízo, certo? Então, desde o momento quando o seu coração é convertido, você recebe a presença dele. Agora, o ser batizado com é um revestimento de poder, né? Você ser revestido de uma autoridade para alguma coisa. Mas eu acho que essa questão acho que é mais questão denominacional. Que nós, assembleanos, que mais defende essa questão que o batismo com o Espírito Santo é através da evidência de línguas, né? Sim. Eu acredito que não é só, né? Eu acredito que existem outras evidências que deixam muito claro se a pessoa, ela de fato, ela foi cheia, né? Ela está imersa no Espírito, né? Porque a palavra batismo, né, vem do original baptizo, que significa imergir, mergulhar, né? Então, assim, é óbvio que se a pessoa ela não fala em línguas, você precisa procurar com um pouco mais de cuidado para entender que ela de fato ela nasceu de novo, ela mergulhou, ela está cheia do Espírito Santo. Mas o falar em línguas, eu acredito que talvez uma das principais evidências, mas não somente ela, né? Então a pessoa precisa ter uma nova vida, um novo caráter, uma nova linguagem, ele precisa viver de uma maneira diferente para você conseguir entender que de fato ele vive no espírito, né? E aí a língua estranha, ela acaba sendo uma evidência dessa capacitação, como você bem disse, dessa capacitação daquele indivíduo que já vive no Espírito Santo, né? Para que ele tenha, cumpra um propósito, né? Que é, como a Bíblia diz ali, Atos capítulo 2, a gente vai conseguir entender que eles precisavam ser cheios, Atos capítulo 1, precisavam ser cheios para a propagação do evangelho, né? Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem essa função, né? De nos capacitar, de nos encher, de nos fortalecer para a expansão do reino de Deus, né? Então, eu acredito que sim, o falar em línguas ele é uma evidência, né, de que a pessoa de fato ela está batizada, mas acredito que não é somente esta evidência. É um caminho, né? Não é somente ela. Falou em línguas, pronto. Até porque a gente estava tratando aqui um pouco antes de alguns excessos aí, né? Então a gente consegue ver que hoje, cara, você abre o celular, o Instagram, você vê ali cultos e pessoas ali, até fora de culto, sei lá, profetas, ditos profetas, na casa,
falando uma língua que você consegue perceber. Uhum. Não que a gente é julgador de línguas, a gente não é juiz de língua, para dizer, ó, esse aqui é língua de Deus, do Espírito, e essa não é. Mas assim, a gente consegue perceber que existem pessoas falando aí a todo momento uma língua que ela é estranha, porque ninguém, né? Mas você olha e você consegue perceber que Tem rastros ali, né? o espírito não sabe, Intensifica. você fala, não, tá estranho, tá esquisito. Então não é só falar. Porque Só falar pode ser que outras falem em línguas né, e o dia a dia, a vida, o comprometimento com o reino mostre outra coisa. Mostre que de Sim. fato ela não está no espírito. Uma maior questão também, que nem eu acredito, que o maior sinal quando alguém realmente é cheio do Espírito Santo é o fruto que ela produz, né? Sim. Por exemplo, Gálatas 5:22, né? isso. 1 Coríntios 13 lá, Paulo ele começa a falar aos Coríntios por ter essa abrangência de dons, ele fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, é uma ferramenta retórica, né? Não que ele seja realmente a língua dos anjos, mas ele exagera uma questão para enfatizar outra. Sim, isso é uma hipérbole, né? Isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, como o senhor disse em Gálatas 5, o primeiro sinal do fruto do Espírito é o quê? Amor. Sim. Então, Paulo está dizendo, ainda que eu falasse em línguas, tivesse todos os dons, e não tivesse amor, ou seja, não tivesse fruto, seria como um sino que tinha, ou seja, só barulho. Sim. Então, o mais crucial e o mais importante é o fruto que você produz. Porque acontece, maior do que o dom é o fruto, né? Exatamente. É isso. Você foi como que eles dizem lá, no nó, né? Bateu no nó. É exatamente isso. Deus, ele é amor. Sim. Entendeu? Ele é o próprio amor. Então, como que uma pessoa ela está em Deus, ela nasceu de novo, ela está imersa, mergulhada por completo no Espírito, que é o próprio amor, e ela não ama. Exato. Entendeu? Então, tipo, de nada valeria ficar lá falando em línguas, em línguas e línguas. Então, a falta o fato de não amar é uma evidência de que ela não está no Espírito. Então, existe os contrapontos. Então, a evidência que testifica que ela, de fato, ela é batizada, ela vive no Espírito, ela nasceu de novo, ela está mergulhada no Espírito, mas há evidências que mostram que não. Sim. Então, por exemplo, como você disse, a falta do amor, como o Paulo vai pontuando, a falta de amor denuncia que a pessoa ela não nasceu de novo. Sim. Ela não vive no Espírito. Até sobre essa questão, você vê que Paulo ele fala assim, ó, vamos levantar os diáconos, né? Para que nós vamos focar no estudo da palavra e eles cuidem das órfãos, dos órfãos, das viúvas, né? Tal. Sim, sim. Aí caridade, trabalho, né, voluntário. Aí muitos batem em nós por causa disso. A gente é um povo que procura muito trabalhos avivalísticos, à procura de dons, à procura de revelações, profecias, mas a gente focou tanto nessas questões e acabamos esquecendo de cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí que tá, a gente priorizou muitos dons e acabou se esquecendo do fruto. Você acha que isso tem sido um problema para nós hoje, não? Eu acredito que esse é talvez um dos nossos grandes problemas a serem tratados. E como eu disse, é difícil uma liderança ela resolver os problemas. Uhum. Porque, assim, é muito grande, são muitas pessoas, falta obreiros bons, que gostam, que amam as escrituras, para buscar ali e se aprofundar no texto, para começar a corrigir alguns problemas, né? Então, de fato, isso existe. Ficou essa gana por dom, por exatamente aquele eu, aquela briga de superioridade como existia na igreja de Corinto. É por isso que Paulo ele vai trabalhar isso com eles, né? Vai nascer ali o capítulo 12, 13, 14, exatamente para isso, para organizar o culto, organizar o pensamento da igreja, porque ali é exatamente isso. Então vamos buscar dom igual doido, porque a gente quer parecer mais espiritual do que os demais. Então ficou essa questão. Você fala em línguas, você tem o dom de cura, então você é o cara. Exato. Sua agenda é top, tá lotada. Então você é o profeta.
Então, assim, ficou meio que banalizado essa questão. Então, não, eu vou lá no fulano porque o fulano é o profeta. Então, lá Deus vai falar comigo. Na congregação que eu tô, Deus não fala comigo? Você entendeu? Então, o meu pastor que me doutrina, que Deus usa ele, que eu sei quem ele é, eu convivo com ele, eu conheço o caráter dele, eu sei que ele é homem de Deus, não serve. Serve um profeta que eu não conheço, eu não sei o caráter, não sei como anda, sabe? Então, tipo, aí o camarada vai e me fala meia dúzia de coisa, língua estranha. Então, o cara é o profeta, o cara é o super espiritual, entendeu? E é interessante o senhor tocou nessa questão, porque você vê na Bíblia que há uma superioridade dos dons. Tem dons que é superior aos outros. Sim. Por exemplo, como eu disse em Colossenses 4:12, esses dons são superiores. O dom de mestre, ou seja, o dom da dedicação ao estudo. Sim. Hoje o povo inverteu. O povo pegou o dom de línguas, de profecias, de cura, e elevou ele acima do dom de mestre, acima do dom do conhecimento, a palavra de conhecimento, né? O dom de sabedoria. E como nós chegamos nesse ponto? Então, é exatamente esse o nosso problema, cara. A gente é pentecostal, nós acreditamos na continuidade dos dons. Nós não tomamos a agenda do Espírito Santo, a agenda permanece com ele é soberano. Ele faz o que ele quiser na igreja, ele ainda cura, ele ainda chama pessoas, ele ainda batiza no Espírito Santo, entendeu? Ele ainda usa para interpretar as línguas, isso acontece hoje, hoje acontece. Só que o problema é exatamente esse, a igreja, não quero generalizar, mas eu entendo que existe um problema de busca pelas escrituras, pelo que está escrito. Então, assim, as pessoas elas ultrapassam os limites das escrituras. Por exemplo, uma profecia. A Bíblia ensina que a gente precisa olhar para a profecia com um olhar crítico. Então, assim, calma, vamos analisar o que foi dito, tá de acordo, não tá, procede, como que tá a vida da pessoa, o que ela disse, né, o texto bíblico ali Tá ajuda, coerente, né? precisa ter isso. Só que não tem. Por que não tem? Porque aqueles que buscam pela profecia, como você disse, não buscam pelas escrituras. Então, quando eu não busco pelas escrituras, eu sou presa fácil, entendeu? Eu fico fácil de ser manipulado. Então, qualquer profeta que se levante aí, o cara vai enganar um monte de pessoas. É o que está acontecendo hoje. Sim. Você entendeu? Então, há uma recusa pelas escrituras e há uma aceitação pelas profecias, por essas curas que vão acontecendo hoje aí, que a gente consegue perceber que elas são duvidosas, algumas são meio que coisa que você fala, cara, tipo, não é necessário, sabe? Tipo, eu tô com uma dorzinha aqui, não sei aonde, na unha. Deus, ele pode fazer, a gente não tá diminuindo, Sim. mas então, você fala, meu, é difícil, entendeu? Então a igreja precisa amadurecer biblicamente. A igreja precisa voltar a valorizar os nossos mestres. O senhor acha que tá faltando os bereanos no nosso meio? Muito, muito. Tá faltando demais. Então eu acredito que a gente precisa fazer isso. E, na verdade, tem pessoas que até banalizam a teologia. Sim. Entendeu? Que, não, teologia, não sei Apaga o o fogo. quê. A gente apanha, entendeu? Entendeu? E não apanha assim, apanha nas nossas igrejas, Ignorância, entendeu? Na Assembleia de Deus. Não são todas. Eu sei que a Assembleia de Deus, ela ama a teologia. Sim. Mas, infelizmente, tem alguns obreiros que não são muito conectados nisso. Aí, quando a gente percebe que a gente é mais estudioso e tal, aí fica naquela lá de, não, esse negócio de estudar aí, o espírito que me dá aqui na hora. Eles pegam aquele texto de Corinto lá que fala que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Sim, então, totalmente mal interpretado o texto, né? Sem hermenêutica alguma. Sim. Então, aí fica naquela questão de bater na teologia. Não, porque a teologia apaga o fogo do pentecostalismo. Porque a pessoa começa a fazer teologia, ela sai morta. Sai fria. Aí, como eu disse uma vez numa sala de teologia que eu tava dando aula, eu iniciei falando sobre isso. Eu falei, a teologia, ela não esfria o crente. O que a teologia faz é apagar o fogo estranho, meu irmão. Exatamente. O fogo que não é fogo, Sim. Entendeu? Então é isso que a teologia faz.
A teologia faz o que Paulo falou. Paulo falou, viu? Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Só que eu cresci. Eu amadureci. Paulo vai trabalhar, ele vai chegar a falar à igreja de Corinto, vai dizer assim, ó, eu queria trabalhar com vocês alguns assuntos, mas eu não consigo. Por quê? Porque vocês não cresceram na palavra. Vocês ainda são meninos na fé. Então eu queria trabalhar com vocês coisas mais além, mas eu não consigo porque vocês não crescem. Então é isso que a teologia faz. Ela nos faz crescer. Então ela nos faz chegar no culto e não chegar morto. Não chegar julgador de culto. Não é isso. Ela nos faz olhar para o culto e dizer assim, isso aí eu já não preciso fazer mais. Porque eu cresci. Entendeu? Eu amadureci. Agora eu não como mais papinha. Eu já como uma feijoada. Então a gente consegue perceber que há comportamento de criança no ministério pentecostal que nós fazemos parte. E que a gente precisa educar, tentar ajudar essas pessoas. Porque eles se comportam como está escrito na Bíblia, como meninos. E a gente não consegue trabalhar algo mais pesado porque tem que ficar dando papinha na boca deles. Aí a gente trabalha num eterno departamento infantil, entendeu? É um departamento infantil que nunca acaba. A criança só criou barba só. Você entendeu? A pessoa lá entrou no departamento infantil e nunca mais saiu. Exato. Repetiu. Aí você fica dando papinha pra ela a vida toda. Você não consegue trabalhar outras coisas porque ela tá lá no departamento infantil, entendeu? Ela tá cantando lá, batendo palminha, e aí você quer trabalhar alguma coisa, não dá, ela é criança, entendeu? Ela não cresce, e ela fica sempre assim. Aí qualquer coisinha que o pastor fala, eu vou embora, ai, me magoou. Qualquer coisinha que você mostra no texto, ela não aceita. Não, a Bíblia, não, eu vou... Por quê? Porque ela está ainda no departamento infantil, ela não cresceu, entendeu? Crianças na fé, né? Esse é o grande problema. Existem muitas pessoas adultas que na fé não saíram do departamento infantil. Boa, foi boa isso aí. Queridos, nós estamos partindo para 1 hora de live, de programa. E eu queria rapidamente aqui lembrar você que nós estamos fazendo a venda dos nomes para o sorteio de um ovo da Páscoa e também do violão. E é o seguinte, o nome para concorrer ao ovo da Páscoa é R$10. E para concorrer ao violão é 20. Porém, se você comprar 2 números do ovo da Páscoa, R$10 cada um, você automaticamente também vai concorrer ao violão. Então, seja, você vai concorrer ao ovo da Páscoa e também você vai concorrer ao violão. E como você faz isso? Você vai ver aí na sua tela que vai ter o QR Code, tá? Você pode escanear ele aí e fazer o Pix. Automaticamente o pastor Gustavo ele tem acesso, ele vai pegar o seu nome e você já vai estar concorrendo a um ovo da Páscoa e também a um violão. Então ficou mais prático, mais acessível. Em vez de você pagar R$20 somente no violão e R$10 no ovo, dando R$30, se você comprar 2 números do ovo da Páscoa, você concorre tanto ao ovo, tanto ao violão. Então vê que facilitou muito, você pode ganhar os dois aí junto. Mas caso você queira concorrer só ao violão, você manda o Pix de R$20 aí e você vai estar concorrendo ao violão. Mas você só quer o ovo, manda o Pix de R$10, escolha o nome ou quantos nomes você queira escolher e você também estará concorrendo a esse ovo. Tudo isso que estamos fazendo é para arrecadarmos fundos para nós investirmos cada vez mais aqui para esse programa. Nós queremos evoluir cada vez mais. Já tivemos aí um upgrade numa webcam, numa outra câmera, já melhorou muito a qualidade. E a nossa pretensão é melhorar cada vez mais. Queremos ter muitos projetos, muitos planos. E você sabe que nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos da sua ajuda, do seu auxílio. Você é o nosso maior patrocinador. Falando disso, se você também tem o seu negócio, sua empresa, e você quiser divulgá-la aqui com a gente, nosso podcast, tanto na segunda, na terça e comigo no sábado, você pode estar entrando em contato conosco, ou no Facebook do Pastor Gustavo, ou até mesmo aqui no chat da página. Você pode estar nos chamando, dizendo que você tem vontade, interesse de divulgar sua loja, sua marca, seja lá o que for.
e nós iremos ali conversar sobre o assunto e você estará nos abençoando e também divulgando o seu trabalho, porque o nosso papel aqui é combater heresias, levar conhecimento e, principal, propagar o reino dos céus. Então, se você está sendo abençoado, abençoe, porque só pode abençoar quem já é abençoado. Pastor Rafael, Glória a Deus. Paulo, certa feita, ele disse que o culto ele deve ser racional. Sim. Aí alguns pegam esse texto dizendo o seguinte, ó, Paulo está dizendo o seguinte, que o culto tem que ser sério, não tem que ser esse termo, né? Essa bagunça que é os cultos pentecostais de pular, de ficar profetizando, isso não existe. Quando Paulo ele falou isso de culto racional, ele estava dizendo que nós temos que amenizar essa questão, extinguir essa operação de espírito ou não? Não, na verdade não. Na verdade, o que o Paulo está dizendo, né, é que a gente precisa cultuar a Deus com entendimento, né? A gente precisa saber o que a gente está fazendo. O problema é exatamente esse. Por conta dos excessos, fica difícil para nós, pentecostais, porque a gente vai trabalhar ali um assunto com um ímpio ou com alguém de uma visão diferente da nossa, por exemplo, um sensacionista, é nesses pontos que eles ficam mais batendo, entendeu? Sim. Tipo assim, mas olha lá o culto lá de não sei da onde. Olha lá o cara, hoje a gente abre, cara, infelizmente, a gente abre o Instagram, a gente vê lá os vídeos dos cultos das pessoas. Então, assim, é muito claro que existe um exagero naquilo ali. E vira Entendeu? meme, Uma né? gritaria, uma pula pra lá e não sei o quê, e uma bagunça, de fato. Aí você olha e você fala, cara, Tá tipo, errado. onde é que tá a razão, o raciocínio, o entendimento? Onde é que tá a glorificação de Cristo nesse comportamento? Onde é que está a supremacia das escrituras sagradas, da exposição da palavra, do discipulado, do aprendizado? Não tem, entendeu? Então, assim, eles acabam ganhando força nesses argumentos, porque de fato o pentecostalismo ele tem esses problemas. Mas Paulo está dizendo, nós precisamos entrar na presença de Deus conscientes, Saber o que tá fazendo, né? entendidos, saber o que está fazendo, o que você veio fazer aqui. Você sabe o que você foi fazer lá, entendeu? Você sabe que Deus ele é supremo, entendeu? Que ele é a pessoa ali a ser adorada. Ele é o Todo-Poderoso. O culto é para ele, é para que ele apareça, né? O culto é para que a gente consiga ouvir a voz de Deus e corrigir algumas falhas que existem em nós, né? Então o culto ele funciona para que a palavra seja exposta, para que a palavra esteja acima, né? Então aí hoje você percebe os cultos, como você disse, culto que vira meme, é o que mais tem, entendeu? Então aí você olha e você fala, meu, não é que você ser racional no culto, você vai ser gelado. extinguir a ação do Sim. Espírito. Mas é que quando o Espírito nos usa, nós não perdemos a consciência. Boa. Você entendeu? Sim. Então, assim, o Espírito nos usou, sei lá, falei em línguas, entreguei uma Eu profecia. nem lembro o que eu falei. Entendeu? Eu escuto pessoas falando isso. Ah, não, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu acordei, aí eu falo, tá, eu não sou incrédulo. Eu sei que Deus ele faz do jeito que ele quiser. A gente nunca vai querer dizer, ó, Deus, você trabalha desse jeito, como os sensacionistas fazem. Eles colocam Deus, não vou nem dizer numa caixinha. Entre quatro paredes ali. Porque tem gente que fala, não, eles colocam, tanto os sensacionistas, os calvinistas, colocam Deus numa caixinha e falam assim, não, o senhor só vai poder fazer se estiver escrito aqui. Eles já não fazem mais isso, porque eles já estão fazendo, dando ordem para Deus, que Deus só pode fazer o que nem está escrito. Por exemplo, sensacionismo. Nem escrito está. E eles estão dizendo, não, esses dons aí não existem. Mas nem está escrito. Então, quando nós dizemos isso, não é que nós estamos limitando a ação do Espírito, dizendo que Deus pode ou não fazer. Ele é o soberano. Então, assim, nós só entendemos que o Espírito nos usa, nos enche, usa pessoas para cura, para profecia, línguas estranhas, interpretação, porém eles não nos roubam a consciência. Nós permanecemos conscientes, nós sabemos o que está acontecendo.
Nós não perdemos a consciência, como algumas pessoas elas vão dizer, né? Ah, não, no culto aconteceu isso e aquilo. Quando eu vi, eu já estava, sei lá, plantado bananeira. No Espírito Santo não faz essas coisas. Você entendeu? Então é mais ou menos isso que Paulo está tentando trazer, né? Cultuem a Deus com entendimento, com racionalidade, né? Com ordem, com decência, mas isso não extingue a ação do Espírito Santo. Exatamente. Nós no começo falamos que o cessacionismo acredita que os dons eles cessaram no fechamento do cano ou entre o primeiro e o quarto século ali e tal. Sim. Mas quando ao cano, quando a Bíblia é fechada, nós podemos defender que depois disso aí, ao longo da história, teve evidências de profecias ou línguas ou alguma manifestação de dom ao longo da história, não? Bom, então, tem alguns que eles vão citar na história da igreja, por exemplo, que vão defender o cessacionismo. Como você citou ali, o próprio João Calvino, né? Falando sobre que os dons diminuíram, mas eles não cessaram. Eles vão tentar trabalhar com Crisóstomo, que é ali no século 3, né? No ano 300 depois de Cristo, já entrando para século 4, né? E Agostinho, já no ano 400, que vai dizer que não, que vão interpretar ali Coríntios capítulo 12, dizendo que os dons, ele de fato cessaram, né? Mas Agostinho é um caso à parte, porque Agostinho, ele teve uns certo, altos e baixos. uma certa experiência ali. Agostinho, ele começa sensacionista, mas se termina converte. continuista. Sim. Agostinho, ele teve um meio que quase semi-pelagianista, depois ele calvinista, depois arminiano, então ele experimentou tudo. ele vai de altos e baixos ali, de extremo a extremo ali, né? Mas eu acredito que o movimento pentecostal, ele é histórico, né? A gente tem aí como base, tipo, não tão antigo, vou citar aqui que eu acho que é o mais conhecido do pessoal, né? O movimento da Rua Azusa, por exemplo, 1910, né? Isso, que é Los Angeles, Estados Unidos, né? Até dali que nascem ali os pioneiros do nosso ministério. Então a gente vê que no Brasil, por exemplo, é um movimento que nascem com os pioneiros, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren, e que existiu uma manifestação muito clara dos dons do Espírito Santo, né? Celina fica muito marcada como provavelmente a primeira mulher a falar em línguas, receber o Espírito Santo. Então, assim, os dons a gente consegue perceber para o nosso país, para o que temos de mais atual aqui para nós, é muito nítido que os dons cumpriu a sua função, porque eles pregavam, eles falavam, faziam missão, e os dons, o batismo e os dons do Espírito ia confirmando a mensagem que estava sendo pregada. Tanto é que o movimento pentecostal hoje é o que é, né? Sim. A Igreja da Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil. Então, assim, é à toa? Não é à toa. Então, assim, a evidências dos dons é muito grande, até para nós que somos novos. Entendeu? A gente consegue olhar e perceber que os dons tá ali, é atual, entendeu? Então, na nossa congregação, por exemplo, na nossa sede, por exemplo, tem o pastor lá, o João Domingos, né? Que é um amigo, um querido. O testemunho de vida do homem. Ele tinha os rins falidos. Não funcionavam mais. E é só ir lá. É só ir lá. Na nossa sede. Testemunho vivo. Tá lá. Sim. Deus trocou os rins do camarada. Deu o rim novo pra ele. Aí ele passa por exames todos os anos e tá lá o rim. Então é assim, é atual, é vivo. Se o sensacionista falar assim, mas Deus agora só cura dor de cabeça, me mostre um grande milagre. É só você ir lá, Afonso Vergueiro 3003, João Domingos, o homem não tinha rim, Deus deu rim novos pra ele. Glória a Deus. Tá lá vivo até hoje. Eu sou da enfermagem, sou formado em enfermagem. Eu sei que rim é órgão vital, meu amigo. Sem rim, não vive. Então, dizer que isso é um milagre de dor de cabeça? Não é, é vital.
é um milagre que mantém o camarada vivo. Então é só ir lá no endereço, Afonso Vergueiro 3003, tá lá. O homem tá lá com o rim, que a medicina, não é que ele falou, a medicina comprova. Então, assim, tanto na história mais atual, nossa, aqui agora, mais atual, assim, né, que vem desse movimento pentecostal, Rua Azusa, que ficou muito marcado, para nós aqui, da Assembleia de Deus, com os nossos pioneiros, e atualmente. Então, assim, é muito vivo, tanto nas escrituras, quanto no nosso culto. Atualmente, Deus continua curando, batizando com o Espírito Santo, línguas estranhas, intérprete, profecia, ainda continua acontecendo. A gente vê isso. Se fosse algo da carne, não duraria tanto tempo assim, né? Como que sustenta algo Entendeu? por tanto tempo? Como é que algo que nasce numa mentira cresce tanto? Prevalece. Não tem como. E essa questão que o senhor disse na atualidade, a gente vê, é muito visível a Deus é Amor, né? Sim. Que tem lá o seu museu, onde tem documentos. Sim. Documentos ali que realmente comprovam milagres. Cadeiras de rodas, muletas, morto pessoas que ressuscitou. Então tá aí. Só não vê que realmente não quer. Porque eu acredito que o maior cego não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer ver. Sim. Então você vê que tem muitas pessoas que não querem aceitar. Isso parte muito da ignorância. E acerca disso, a gente vê isso hoje, a contemporaneidade dos dons. E a gente vê, como o senhor diz, na história da igreja, né? O próprio Agostinho, por exemplo, como o senhor disse, a sua mãe tem uma experiência de visão, né? Ela teve um sonho, e nesse sonho Agostinho se converteria. E passa-se um tempo, ele começa a ouvir algumas vozes, ele não sabe especificamente dizer como que é, se é de criança não, dizendo, toma e lê, toma e lê. Ele pega o livro, não sei o capítulo, mas vai ler Romanos, é interessante que Romanos predomina na história da igreja. Romanos, né? É crucial. Salvação Exato. Aí ele lê o texto de Romanos e ele acaba se convertendo. Então, ele mesmo chega a essa conclusão que a sua mãe teve uma visão. Uma visão. Isso ali, no período da história da igreja, teve essa visão. E ele entendeu que o dom de visão ainda estava em vigência, né? O problema é esse. O problema é que o cessacionista, ele vai trabalhar, ele vai tentar dividir os dons e colocar em prateleiras diferentes. Sistematizar, né? Aqueles que não servem mais e aqueles que ainda servem. Aí você diz, tá, mas é exatamente isso. Então, não, tal dom, tudo bem, eu acredito. Não, se aparecer alguém aqui dizer que foi curada, aí a gente vai pro mistério, vai dizer que, não, mas isso aqui foi pontual, isso aqui é um caso totalmente isolado que Deus ele quis fazer e etc, etc, porque não, o dom tá. Mas os outros dons, sim. Então é exatamente esse o problema, né? Eles vão tentar trabalhar com a ideia de que, não, alguns cessaram, outros não. Aí você fala, tá, mas qual é a régua? Com o que você mede para dizer, não, esses dons aqui não servem mais, descarta. O Espírito deu para a igreja, mas não serve mais. O Espírito nos deu algo que depois jogaríamos fora. Então aí você fala, o Espírito faria algo que vem do céu, que vem de Deus, que é dom, que ele nos dá. Nós jogaríamos fora um dia? Deixaríamos de utilizar? É complicado. Mas eles vão dizer que sim, mas outros não, né? Então você vê que o próprio Agostinho, ele fica neste, né? Não, e ele chegou a defender o cessacionismo, Romanos capítulo 12, dizendo que aqueles dons era específico, era para manutenção ali do crescimento da igreja primitiva. Que depois não, mas depois ele vai se retratando, ele vai, né? Ele mesmo vai mudando de opinião no longo da sua vida, né? E eu marquei aqui alguns nomes, se o senhor me permitir falar, ao longo da história da igreja, que eles relataram acerca da continuidade do dom. Entre os anos 100 a 165 depois de Cristo, Justino de Roma. Ele diz o seguinte: entre nós, até o presente momento, existe carismas proféticos, ou seja, dons de profecias, dizendo que o dom de profecia não havia sido extinto. Irineu de Lyon, do ano 130 ao 202 depois de Cristo, ele diz: Deus concede do alto
a graça e o dom divino da profecia. E os homens que o recebem falam aonde e quando ele quer, ou seja, naquele período homens eram usados em profecias. Sim. Depois ele mesmo disse, Neilton, ainda ouvimos muitos irmãos que possuem o carisma profético e que pelo Espírito falam em todas as línguas, dom de línguas estranhas, e revelam as coisas escondidas dos homens para sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. Mais uma vez ele defendendo acerca do dom de revelação de línguas. E um dos maiores, assim, mais conhecidos, que é o Cipriano, né, bispo de Cartago, no ano 258 d.C., ele disse, foi dito em uma visão para ele, peça e receberá. Depois disso, milhares de pessoas foram convocadas para orarem por elas. Ele realmente falando acerca do dom de visão. Então, fora outras histórias que realmente defendem acerca da continuidade de dons. Porque alguns dizem que a história da igreja, que os próprios pais da igreja, eles eram contra a evolução dos dons, né? Eles defendiam, pelo contrário. É verdade. Então, a gente consegue perceber que isso corrobora o que nós dizemos um pouco antes, com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38 e 39, dizendo que os dons não seriam só para aquele tempo, mas seriam para todos quantos Deus chamasse. Uhum. Então, o dom de profecia, por exemplo, ele está vigente na história da igreja, né? O próprio Paulo, ele vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, ele vai dizer para que Timóteo conservasse o dom que havia nele, aí Paulo vai dizer que foi dado por profecia e foi orado com imposição de mãos dos presbíteros, entende? Então, assim, a gente consegue perceber no nosso meio que há o dom de profecia. Então, é difícil porque a gente convive, Deus já falou comigo em profecia, e a gente consegue perceber que é Deus. A gente sabe que existem algumas profecias aí que, né? Profetadas, Mas então, a gente consegue perceber nitidamente que Deus, ele fala por intermédio das profecias, né? Que ele fala, obviamente, pela sua palavra, o cânon está fechado, a doutrina está fechada, nenhum profeta pode se levantar, como você citou depois, antes, no começo, sobre a Ellen Goldwhite, que é a guru, né, dos adventistas do sétimo dia. Então, assim, nenhum profeta, nós acreditamos, pode se levantar com uma profecia que ao menos se equipare à Bíblia Sagrada. Para nós não acreditamos nisso. Para nós a Bíblia está fechada, o cânon está fechado, a doutrina está fechada. Qualquer pessoa que seja um anjo, como está escrito, venha dizer, a gente nega, a gente não anátema, aceita né? isso. É anátema. Então, quando nós acreditamos no dom de profecia, nós não estamos dizendo que estamos abertos a uma profecia que seja igual ao texto bíblico. Que acrescente alguma coisa, né? Sim, que acrescente algo, como os adventistas, por exemplo, eles têm que assinar um documento que eles estão de acordo com as profecias de Ellen Goldwhite, porque o que eles dizem em público é uma coisa, o que eles dizem nos bastidores é outra. Se você for lá, você vai ser batizado somente depois que você assinar um documento dizendo que você crê que Ellen Goldwhite é uma profecia. Nas reuniões dele, eles dizem assim, ó, vamos abrir as escrituras e abrem o Ellen White, não abrem a Bíblia. Então é muito claro que eles equivalem as profecias dela à Bíblia. Eu não sei nem como eles conseguem manter isso por tanto tempo, porque existem o tanto de profecias que eles fizeram aí erros, né? Aí que caíram por terra. Aí surgiu o juízo investigativo, né? Você entendeu? Sim. Então, assim, a gente acredita na profecia, como o senhor leu muito bem aí, na história da igreja, como eu li aqui o dom dado para o próprio Timóteo. Sim. Paulo vai dizer, 1 Timóteo 4,14, foi dado por profecia, nós acreditamos nisso. Mas é Deus falando conosco,
corrigindo alguns pontos, mostrando algumas coisas. Então nós acreditamos nisso, mas não que essa profecia ela se equivale ou que ela seja superior à Bíblia Sagrada. É o que o sensacionista vai dizer, né? Não, a Bíblia fechou, por isso que nós não aceitamos. Eles querem, no pejorativo, dizer forçadamente que as profecias que nós acreditamos nela como algo que seja equivalente ou superior às escrituras sagradas, e na verdade não é isso que nós acreditamos. É interessante também que ao longo da história muitos movimentos surgiram, né? Pré-reforma, pós-reforma. E interessante que a maioria desses grupos, desses movimentos que surgiram, eles também experimentaram as experiências com os dons, né? Por exemplo, os valdenses e os albigenses, né? Tiveram experiências com línguas e manifestações proféticas. Os anabatistas também experimentaram os dons e línguas. Os huguenotes também experimentaram. Os quakers, os shakers. O movimento petista também experimentou os dons. Os camisardes enfrentou os dons. Os moravianos também experimentaram os dons. Os metodistas primitivos experimentaram os dons. Os ivirgitas também. Então, você vê que todos esses movimentos, sejam pós-reforma, que realmente tinham divergências teológicas, Sim. Todos eles defenderam, independente da sua corrente teológica, todos eles defenderam a continuidade dos dons através da experiência. Através da experiência. Então, é muito fácil eu, que nunca vivi experiência nenhuma, nunca procurei os dons, dizer que não existe. É lógico, eu nunca procurei ter experiência. Sim, nunca buscou. Entendeu? Então, uma coisa é eu falar sem experimentar, outra coisa é eu falar já ter experimentado. Sim, talvez seja esse talvez esse pensamento que você colocou, talvez ele resolva o problema da diminuição dos dons, né? Talvez seja exatamente por isso. Há um freio na busca, né? Então, assim, acaba que acontecendo isso. Então, o amor vai se esfriando, aquela busca pela escritura vai diminuindo. Então, a busca pelo dom, ela vai diminuindo. Quando há uma busca, é uma busca que não tem como propósito glorificar a Cristo, mas glorificar o eu, glorificar a mim, entendeu? Então, às vezes, o dom nem chega a acontecer, mas a pessoa, ela quer tanto para que ela se autopromova, ela força, ela profetiza algo que Deus não mandou ela profetizar, entendeu? Porque ela quer essa promoção de que ela, de fato, é super espiritual, porque, infelizmente, hoje o movimento pentecostal cria alguns problemas e esse é um deles. Então, talvez, exatamente por isso, as pessoas, elas, ao invés de buscar o dom que está ali, Paulo está aconselhando a buscar, é possível, está escrito que o Espírito Santo ele vai nos dar também. A pessoa ela prefere ficar andando atrás de pessoas que supostamente ela tenha o dom para que, sei lá, fale com ela, faz alguma... Sendo que ela pode orar, mudar a vida dela, estudar as escrituras e buscar o dom. Então, como não há essa busca, então talvez seja por isso que a gente também tenha uma diminuição. A gente entende também que há um aumento da impiedade, de pecado, imoralidade. Então, tudo isso vai contribuindo para que, de fato, diminua um pouco dessa ação, né? Mas talvez isso tenha ajudado. A pessoa, ela terceiriza a salvação, ela terceiriza o que ela vai fazer, ela terceiriza a decisão que ela tem que tomar, ela terceiriza tudo. Então ela procura um profeta e ela não busca para ela para edificar alguém, ela só quer para ela ser edificada por alguém. Prazer, né? Ou quando ela busca para ela também. Isso. Então, assim, talvez isso tenha ajudado nessa diminuição. A falta de interesse mesmo de possuir os dons, de olhar para a igreja e perceber que você é um membro importante, que Deus ele tem um projeto para a sua vida, que Deus ele tem um dom que vai ser repartido para você, e através desse dom,
Deus vai fortalecer a sua igreja, Deus ele vai falar com essa igreja através de você. Mas a pessoa ela não quer. Ela não quer trabalhar para Cristo, ela não quer trabalhar na igreja, ela não quer a responsabilidade, ela não quer buscar o dom, ela só quer que Deus fale com ela e ela fica tranquila. Então ela não busca. Então, como há essa diminuição, acaba que a gente tenha essa, né, essa diminuição de cura, de muitos dons aí, né? Então, talvez seja esse um dos problemas, né? Sim. As pessoas não querem mais esse compromisso mesmo de buscar e ser uma peça fundamental para ajudar a igreja. Pelo contrário, né? É só a crítica, né? Ah, fui na igreja lá e, que culto ruim. Mas o culto não é pra você, meu irmão. O culto é pra Deus. Culto gelado. Entendeu? Mas eu fui lá e, não teve profecia. Não me revelou. Ora você que Deus vai te dar, ele vai usar você para profetizar pro outro. Já que você quer profecia, seja usado você em profecia. Sim. Mas você entendeu? Não espere de outro, né? Não, mas lá no o camarada lá disse que ia curar lá, mas não sei. Tem fogo, né? Não tem fogo. Ore você que Deus vai te dar o dom de cura, meu irmão. Maravilha. E Deus vai usar você para edificar a igreja dele, entendeu? Certo. Meus irmãos, chegamos mais uma vez ao fim de um programa. Eu quero aqui agradecer a você pela sua presença, pela sua companhia. E mais uma vez ratificando aqui que você venha nos ajudar, ofertando nessa obra, participando dos sorteios, porque tudo quanto é investido aqui é bem aplicado. A aparelhagem, a estrutura. Então o seu dinheiro está sendo bem investido. Então nós contamos com a sua ajuda, com o seu auxílio e também com o seu patrocínio. Pastor Rafael, muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui, nos ajudando a entender mais sobre esse assunto. E com certeza não vai ficar só no hoje, né? Nós iremos aí futuramente entrar em contato mais uma vez. Mas desde agora eu quero te agradecer. Muito obrigado. E o senhor tem um material, né? Eu tenho material também. Tenho. Se o senhor quiser apresentar para os nossos irmãos, fica à vontade. Tá bom. Vou para as considerações finais por aqui. favor. Já apresento o livro aqui. Só quero fazer um apelo aos irmãos pentecostais. Tem uma frase que ela é muito dita no nosso meio. Eu não vou tomar muito tempo. Acerca dos dons espirituais. É uma frase de que eu paguei o preço. Eu só queria tentar, para encerrar, dizer que esse pensamento ele é neopentecostal, essa frase, e os dons estão disponíveis à igreja, tá? Mas a ideia de que eu pago o preço por eles, ela precisa ser corrigida, ainda que eu entenda o que a pessoa está querendo dizer, ainda que eu entenda que não há uma maldade por trás disso. Mas se eu digo que eu paguei o preço pelo dom, eu estou colocando preço em algo que não tem preço, e eu estou dizendo que qualquer um que pagar leva. E igreja não é mercado. Os dons não funciona como você ir no mercado, escolher qual que você quer e achar que você vai pagar o preço e vai levar. Não funciona dessa forma, tá? Então nós não pagamos o preço, quem pagou o preço foi Cristo. Tá? E como diz a Bíblia Sagrada em Coríntios capítulo 12, 11 e verso 18, ele reparte como ele quer e no final diz que ele repartiu como ele quis. Então é possível, busque os dons espirituais, ajude a igreja local, ajude a sua congregação, ajude o seu campo, seja uma peça fundamental usada pelo Espírito, busque os dons, mas tenha em mente, não há o pagar o preço, tá? Quem pagou foi Cristo, ele vai te dar o dom que ele quiser, para o que ele acha que vai ser útil, e você possa se dedicar para que de fato seja uma peça útil para a igreja de Jesus, tá bom? Então eu agradeço muito aqui, foi um momento de crescimento, foi muito bom estar com vocês, é um privilégio. E eu espero mesmo que haja aí umas outras vezes aí, mas pela conversa aí eu acredito que vai haver sim. Então, meus irmãos, eu tenho este livro, que eu sou escritor, sou autor dele, é chamado, o título, Amado Mais Sem Céu. Este aqui vai ficar de presente para o podcast aí vocês podem ler, esse é de vocês, Amado Mais Sem Céu. Este livro ele é prefaciado pelo pastor Jamierson de Oliveira,
que é um pastor, ele tem livros escritos pela CPAD já com mais de 10 mil cópias vendidas. Arminianismo Puro e Simples. É escrito por ele, publicado pela CPAD. Ele que prefaciou este livro para mim. Bacana. Então é um livro assim que ele tem base. Não é um livro que foi escrito e ninguém sabe quem é, da onde veio, e o que eu vou ler, o que eu vou comer. Então é um livro muito bem prefaciado. O pastor Jamierson é um grande defensor da doutrina da soteriologia, e é exatamente isso que eu trato aqui. Baseado no jovem rico, né? Porque os calvinistas vão dizer que Deus só ama quem ele escolheu para salvar. Uhum. Aí, por muito tempo, ficaram debatendo João 3,16, se é mundo, cosmos, ou se é Exato. mundo, grupinho selecionado de predestinados. Gastaram muito tempo nisso e é válido. Se mundo de João 3,16 era todo mundo. Nós acreditamos que era todo mundo. Deus amou a todos, né? Só que aí os calvinistas vão dizer, não, o mundo ali não pode ser todo mundo, porque senão como é que fica outros textos que aparece mundo? Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu percebi, vou trabalhar a palavra amor, porque Deus amou. E lá em Marcos capítulo 10, do 17 em diante, que vai trabalhar o jovem rico, vai dizer que Jesus o amou. Só que mesmo assim ele vai embora sem a garantia da salvação, sem ser salvo, que foi isso que atraiu ele a Jesus. E o verbo usado ali, amou, no original, é o mesmo verbo usado em João 3,16. Aí, ó. Na minha mente, eu encerro o assunto de João 3,16. Porque se o calvinista dizer, ah não, mas mundo ali não é todo mundo. Aí eu vou dizer, tá bom, mas a palavra amor é a mesma que ele usou para o jovem rico. Então se ele só ama quem ele salva, ele salvou o jovem rico? Porque a palavra é a mesma. Você entende? Então gastou muito tempo discutindo o mundo, que também é válido, mas eu percebi no jovem rico um contraponto muito legal. E é sobre isso que o livro trata, de uma forma não cansativa, não muito técnico. Eu trabalho alguns pontos ali rapidinho da soteriologia, mas depois eu vou pontuar algumas coisas, qualidades que o jovem rico tinha e que mesmo assim, tendo todas essas qualidades, ele foi embora sem a garantia da salvação. Eu aplico e é pensado bastante para o grupo jovem, para os nossos jovens. Então é um livro que a compreensão é muito simples, a linguagem é simples, não é muito técnica e é aplicativa para o dia a dia das pessoas. Então se os irmãos quiserem, é um livro muito baratinho também, a gente está vendendo ele por R$29. Pode me procurar nas redes sociais. Isso até aproveitando, como o senhor também prega, né? O senhor dá aula. Se o quiser aproveitar para passar suas redes sociais, para que assim te procuram para agendar ou procurar saber mais sobre o livro, fique à vontade para divulgar aí. Maravilha. Então, sobre a agenda e sobre o livro, é tudo ali na rede social mesmo. Instagram é rafael.freitas_oficial. Facebook Rafael Freitas, YouTube Rafael Freitas. Então aí é por ali mesmo, pelo direct, já consegue buscar informações sobre o livro. Eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Enviei para o Maranhão essa semana, sem custo, o valor é o mesmo, R$29. Foi para o Maranhão, eu acredito que gastei quase 20 para enviar para o Maranhão. Então o livro saiu quase por R$9 para a pessoa que vai receber. Então sobre a agenda também, a gente não cobra para ministrar a palavra do Senhor de maneira nenhuma. A gente faz isso com muito amor, com muito carinho. Então, se interessarem pelo livro ou por algum estudo, alguma coisa, é só entrar em contato mesmo na rede social. Legal, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. E também agradecer você que esteve conosco até agora. Muito obrigado e nós te esperamos até sábado que vem. A saber que a programação do De Frente Podcast segue normal. Segunda-feira com o podcast. Na terça-feira de frente com elas. E no próximo sábado, comigo aqui na Escola de Profetas. Deus te abençoe. Até uma próxima, se assim Ele quiser.